Você já se sentiu deprimido alguma vez na vida? Alguma vez você já recebeu um diagnóstico médico de que atravessava um transtorno depressivo? Se isso já aconteceu com você ou se acontece com você, saiba que nesse vídeo a gente vai abrir um diálogo sobre depressão cheio de acolhimento. Mas se você não atravessa esse problema, provavelmente conheça alguém que neste momento esteja enfrentando uma depressão ou que possivelmente esteja passando por esse caminho em silêncio. Um amigo, uma pessoa da sua família, alguém no seu trabalho, alguém que você cruza na rua todos os dias ou apenas no elevador do prédio e que muitas vezes só troca um bom dia, uma boa tarde, mas na vida daquela pessoa, internamente, aquela pessoa atravessa um verdadeiro deserto. Porque é isso. A depressão, ela traz para a gente um sentimento de que existe um buraco, um vazio, um enorme deserto dentro da gente. Uma pessoa depressiva, ela precisa de acolhimento, ela precisa de escuta, ela precisa de lugar de fala. E é esse o propósito desse vídeo. Que você sinta aí do outro lado esse acolhimento e esse lugar de escuta e também de fala. Essa semana eu vi nas redes sociais, e provavelmente você também viu, a notícia da internação do Whindersson Nunes numa clínica psiquiátrica para cuidar da saúde emocional, da saúde mental. Segundo nota da assessoria do artista, foi uma internação voluntária. O próprio Whindersson decidiu se internar numa clínica psiquiátrica para cuidar da saúde mental. Por que é importante a gente trazer isso para um contexto? Porque o Whindersson é uma pessoa famosa? Não. Não é um vídeo para a gente falar sobre a internação do Whindersson Nunes. Mas toda vez que um artista, uma pessoa famosa, coloca um determinado assunto em evidência, é importante a gente aqui abrir um espaço de diálogo para dar luz a um problema que atinge bilhões de pessoas no mundo. O cantor Lucas Luco, ele foi às redes sociais dizendo que já se internou várias vezes, mas que nunca teve coragem de falar sobre o assunto e que achou a atitude do Whindersson bastante corajosa. E aqui eu quero fazer com você uma reflexão sobre essa palavra, coragem. Será que a gente precisa de coragem para assumir que a gente está num estado depressivo? Por que é tão difícil a gente olhar para o lado e pedir ajuda, a gente olhar para dentro da gente e reconhecer que a gente precisa de ajuda? Por que a gente entra num estado de sofrimento, isolamento muitas vezes, e não consegue falar com o outro, pedir ajuda ao outro, se consultar com um médico, buscar terapia? Por que é tão difícil? A gente muitas vezes coloca a depressão num lugar pejorativo, como se a gente tivesse, isso é frescura, isso é loucura. E não é. A depressão é uma doença que precisa de tratamento, uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e classificada como um transtorno mental. Então, ela vai muito além de um estado de tristeza, de desânimo. As pessoas acabam falando assim, tô desmotivado, tô triste, mas não dão muita importância. Não, gente, nós precisamos dar importância àquilo que a gente sente. A depressão, ela envolve alterações químicas e funcionais no nosso cérebro. Não é porque a gente quer, não é porque a gente está desmotivado, não é porque a gente está triste e acomodado naquela situação. Não é. É importante a gente ter consciência de que a depressão, ela pode afetar qualquer pessoa, independente de gênero, independente de idade, condição socioeconômica, predisposição familiar ou genética. A gente precisa saber reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, o nosso momento de dor e o nosso momento também de não dar conta dessa dor. Uma dúvida legítima é como a gente diferenciar uma tristeza da depressão.
A depressão ela é caracterizada por uma sensação permanente da tristeza. A tristeza ela é uma emoção que faz parte da vida da gente. A gente fica triste por vários motivos. Se alguém fala de uma forma mais ácida, mais atravessada com você, você pode ficar triste. Se acontece alguma coisa no trabalho que não estava dentro do que você esperava, você também pode ficar triste. São vários os motivos para a gente sentir tristeza ao longo da vida, mas quando a gente fala de uma tristeza prolongada, é essa que a gente deve ter atenção. Quando essa condição de estar desmotivado, triste, vai impactando a gente profundamente, impactando a nossa qualidade de vida, impactando o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente, é aí que a gente deve redobrar a atenção e o cuidado. A gente precisa ouvir o nosso corpo, a gente precisa ouvir as nossas emoções. Os sintomas de uma pessoa com transtorno depressivo podem variar muito, podem variar em intensidade, em duração, mas eles geralmente vão incluir esse humor deprimido na maior parte do tempo, ou seja, a gente vai perdendo o interesse não só nas atividades cotidianas, mas também naquelas atividades que antes eram prazerosas para a gente. A gente vai tendo alterações no apetite e no peso. Para muita gente é comum perder o apetite, né? E aí ter uma perda de peso. Ou, ao contrário, as pessoas vão comer mais, vão desenvolver uma compulsão e acabam ganhando peso em função daquele estado prolongado de tristeza, porque vão compensar na comida tudo aquilo que está faltando internamente, emocionalmente. É comum também uma pessoa com transtorno depressivo desenvolver distúrbios do sono, seja a insônia, chega de noite, a cabeça está pesada, cheia de pensamento negativo, a pessoa não consegue dormir, não consegue desligar essa mente desses pensamentos negativos e acaba prejudicando o seu sono e todo o ritmo biológico, fazendo com que a vida, consequentemente, vá ficando muito pior, porque se a gente não dorme bem, o dia seguinte vai ser sempre pior do que o anterior e assim sucessivamente. Então, a insônia é uma consequência da depressão, ou o sono excessivo também. Tem pessoas que durante o transtorno depressivo apresentam muito cansaço, fadiga, falta de energia, e aí uma das consequências é esse sono excessivo. A pessoa só quer ficar deitada, prostrada, dormir, apagar, literalmente, esquecer daquela realidade triste, daquela realidade deprimida. É uma forma da pessoa também buscar aí uma fuga. Os sentimentos de inutilidade ou de culpa excessiva também podem ocorrer, dificuldade de concentração, sem contar pensamentos mais extremos. E a gente precisa ter muita atenção a esses fenômenos, porque quando a gente começa com essas ideações, aí a gente já tem um transtorno extremamente agravado e que passou da hora de acompanhamento médico e provavelmente medicamentoso. E você pode estar aí se perguntando, Aline, existe um tempo para a gente determinar então se há um quadro depressivo ou não? Que tempo é esse? Né? Eu, por exemplo, já me fiz essa pergunta muitas vezes em processos de atendimento, de supervisão. Quando que a gente vai determinar que existe um quadro depressivo ou não? Então vamos entender, porque dentro da classificação da depressão, a OMS coloca pelo menos 3 diferentes estágios da depressão. Uma pessoa pode ter um episódio depressivo. Por exemplo, ela tinha expectativa para passar numa prova, estudou um ano inteiro, intensamente. Aquelas pessoas que estudam para concurso, por exemplo, né, dedicam uma vida, passaram ali muito tempo num comprometimento extremo e aí chega o resultado, não passou. Essa pessoa fica 2, 3 semanas, às vezes até um mês ali numa tristeza profunda, com comprometimento das atividades, com sintomas que a gente acabou de falar. Mas a gente entende isso como um episódio depressivo, que é algo que pode ser tratado pontualmente, né? Ele tem uma durabilidade curta e vai ser tratada e a pessoa vai seguir a vida. Então, é um episódio depressivo, aconteceu ali pontualmente.
Muitas pessoas, provavelmente você, já passou por isso, eu já passei por isso, por algum episódio depressivo. Mas uma outra classificação é o transtorno depressivo persistente, que é quando a pessoa ela se encontra num estado de tristeza prolongado por pelo menos 2 anos. Então, durante 2 anos, esse adulto, essa pessoa está ali nesse estado de tristeza, dormindo mal, tendo alterações no peso, na forma de interagir socialmente e todo um comportamento de desmotivação, de tristeza prolongada, ou seja, esse humor deprimido ele se estende, ele se arrasta por 1, 2 anos. Quando a gente fala de criança e adolescente, o tempo considerado pela OMS é de 1 ano, mas se tratando de um adulto, 2 anos. E existe ainda a depressão crônica, que é quando esse estado depressivo ele se prolonga por mais de 2 anos. Ou seja, a pessoa já está ali naquele estado prolongado realmente, talvez tenha buscado tratamento ou muitas vezes não, talvez tenha negligenciado a busca por tratamento e por isso chegou numa depressão crônica. É sempre importante a gente avaliar, mas entender por que esse estado depressivo se arrasta por mais de 2 anos. Por que saber a duração, o tempo dos sintomas é tão importante? Primeiro, para a gente chegar a um melhor caminho de tratamento, mas também para diferenciar a depressão de um luto, por exemplo. O luto, embora ele tenha sintomas semelhantes e até em alguns casos ele possa se tornar um quadro depressivo, para muita gente tende a melhorar com o tempo. Quando alguém morre, por exemplo, é muito comum a gente ouvir isso, né? Com o tempo essa dor se transforma numa saudade, mas numa saudade boa, você vai se acostumar e a maioria das pessoas se acostuma mesmo. Porque assim como a gente precisa lidar com os desafios da vida, a gente tem que lidar com a ideia da morte e com a realidade da morte. Porque todo mundo vai morrer um dia, eu, você. Então, falar sobre morte e falar sobre esse luto da morte é super importante, mas não significa que um luto atravessado ele seja um estado de depressão, por mais que os sintomas depressivos possam aparecer nesse momento que a gente vive o luto. Entendeu a diferença? É importante também a gente diferenciar a depressão de uma reação ao estresse, porque a reação ao estresse ela pode te trazer sintomas depressivos, mas ali num lugar temporário. Dependendo do estresse, a gente pode ter insônia ou querer ficar numa cama sem levantar, a gente pode querer se isolar, dependendo do nível de estresse, a gente pode, enfim, toda a sintomatologia da depressão pode aparecer ali numa reação ao estresse e não necessariamente ser uma depressão. E é importante a gente também diferenciar a depressão de ajustes emocionais, porque na vida a gente muitas vezes vai passar por mudanças que requerem da gente essa habilidade, esse fôlego, esse repertório de dar conta das nossas emoções, de gerenciar bem as nossas emoções, né? Essas mudanças cotidianas que vão aí provocar vários sintomas parecidos com os da depressão, mas que não se configuram num quadro depressivo. Então, é importante que a gente tenha o quê? Acompanhamento, tratamento, para que isso não fique num lugar a ser desconsiderado, diminuído e muitas vezes fazendo com que a gente fique ali sofrendo sozinho. E para cada episódio depressivo existem recursos terapêuticos, recursos médicos, inclusive com apoio da farmacologia, além de outras intervenções multidisciplinares de cuidado. E é por isso que eu quero te convidar também a acompanhar os próximos vídeos, onde a gente vai falar sobre a depressão sazonal e também sobre como a depressão age no nosso cérebro, tá bom? Eu vou ficar por aqui para que esse vídeo não fique muito grande, mas antes, se você achou esse assunto importante,
Já deixa o seu like, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, porque a sua participação é o que faz sentido aqui, tá bom? Eu sou a Aline Andrade, psicanalista, mentora, especialista em comunicação e comportamento há 25 anos e tô aqui esperando você na semana que vem outra vez. Um beijo, muito obrigada pela sua companhia e até lá!